a nossa Ana Magalhães, né? Ela é da nossa casa, assim. Eu perguntei, você, de que casa espírita você é? Ela me falou, sou da Vila Sapê. Eu trabalho mais na Vila Sapê. Então, está no coração do professor também, no nosso agora. De agora em diante, que passamos a conhecê-la mais um pouco. Então, Obrigada. seja muito bem-vinda e fique à vontade para iniciar. Obrigada. Deixa eu passar para cá. É com grande alegria mesmo que eu estou aqui hoje. Eu sou aqui da casa, sou desse centro, trabalho aqui, só que fisicamente eu me encontro mais no anexo, né, que nós temos lá em Vila Sapê. Comecei aqui assistindo palestras, aí ouvi os pedidos, a gente precisa de gente em Vila Sapê, aí vamos. Aí a família foi e nós estamos hoje lá. Mas eu sou colega aqui da casa também, é com grande alegria que eu me encontro aqui hoje. Nós vamos falar no estudo sobre Vinde a Minhas Criancinhas, ok? E eu vou começar colocando aqui uma música, porque vai ter um fundo musical aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu tentar colocar aqui, gente, rapidinho. E está dizendo que o Spotify não está funcionando. É uma música que eu tenho aqui no Spotify. É sinal aqui que é ruim? Não sei, vamos ver se liga. Foi. Acho que era a posição. Deixa eu só localizar o ponto aqui. Foi. Aí eu vou pedir o seu microfone emprestado. Porque aí vocês ouvem a música melhor. Ligou? Está muito alto, não? Deixa eu baixar um pouquinho. Vocês estão ouvindo aí atrás a música? Que eu daqui de perto não tenho noção. Eu botei esse fundo musical porque eu vou falar aqui um poema da Luna Fernandes, cujo título é A Tanta Paz. E esse poema diz o seguinte, vou botar aqui o papel, que se eu me esquecer eu dou uma olhadinha. Se há tanta paz no azul que o céu abriga, e tanto azul que tão bem nos faz, se há tanto azul e tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar das ondas, que faz-se verde e em branco se desfaz, se há tanta paz na onda e há tanta onda, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no olor das multicores flores, rosas, orquídeas, manacais, se há paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no cântico suave que entoam na alvorada os sabiás, se há paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza pelas folhagens tímida e fugaz, se há paz em cada brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que ao vir ao mundo uma criança traz, e a cada dia existem mais crianças,
por que é que o homem não encontra paz? E realmente, né, se a gente parar para pensar, a gente associa muito a questão da paz à natureza. E se estamos cercados pela natureza, por que a gente não fica em paz? Não é só nesse poema de Luna Fernandes que a criança é tida como um caminho para que a gente encontre a paz. Se há tanta paz nas expressões tão mansas que ao vir ao mundo uma criança traz, e a cada dia existem mais crianças, por que a gente não encontra a paz? A gente também encontra uma citação do tipo no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados que têm puro coração. Jesus estava descansando quando algumas crianças foram até ele. Alguns discípulos, percebendo isso, reclamaram. Afinal de contas, o mestre estava descansando. E aí, Jesus então nos passa aquele ensinamento: vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas. E ainda complementa: se vocês quiserem chegar ao reino dos céus em nós teremos que nos assemelhar a uma delas. E aí vem todo o evangelho discorrendo sobre esse assunto. E aí ele vem falando sobre isso, e ele começa falando que a gente não pode levar ao pé da letra esse ensinamento. Até porque nós sabemos que naquele corpinho de criança, frágil, aquela vozinha meiga, habita muitas vezes um espírito milenar. Um espírito que traz seus vícios, seus defeitos, seus erros, seus acertos. Então não é uma questão de cronologia, não é uma questão de idade. É uma questão do espírito. Nós encontramos no livro Educação do Espírito, de Walter Oliveira Alves, um grande pedagogo espírita, que há bem pouco tempo retornou à pátria espiritual, mas deixou aí um legado para a gente sobre educação espírita. E ele, nesse livro ele coloca que cada espírito que vem ao mundo vem construindo a si mesmo pelos milênios afora. Seja lá qual for a sua situação, esse espírito, ele traz em si os ideais superiores e nobres, porque é filho de Deus. Independente dos erros que ele cometeu, esse espírito ele veio para crescer, para evoluir, para reajustar-se com as leis divinas, para desenvolver todo o seu potencial. Esse espírito, ele traz um impulso fabuloso, irresistível, de seguir para a frente e para o alto. E aí a gente pensa, é isso mesmo? Todos nós trazemos esse impulso que nos levará para a frente, para o alto? Todos nós, sem exceção. E nesse momento a gente pensa, será? Até mesmo aquele vizinho difícil, até mesmo aquele colega de trabalho complicado, até mesmo aquele parente que dá muito trabalho, porque parece que eles não têm esse impulso, às vezes, que o levará para frente, para o alto. Nós temos esse hábito ainda de observar muito o outro, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo que é aqui que a gente tem que vir. Mas a gente faz muito isso, a gente olha o outro. E, de uma certa forma, nessa observação em relação ao outro, a gente aprende também. Então, vamos lá, vamos observar o outro. Observando o outro, o que a gente percebe? A gente percebe que realmente algumas pessoas parecem que pararam. E nós estamos muitas vezes inclusos nesse grupo. É quando a gente toma aquela postura do tipo, não estou nem aí. Eu sou impulsivo mesmo, estou nem aí. Eu sou agressivo mesmo. Eu gosto mesmo de uma fofoquinha, estou nem aí. Quando a gente toma essa postura de aceitar os vícios que na realidade estão em nós para serem combatidos, fica a impressão realmente que aquele impulso que deveria nos levar para frente, para o alto, não é ativado. E quando isso acontece, o que vem? Vem a vida. Vem a vida para nos ensinar. E quando a vida vem,
ela é contundente. Geralmente ela ensina através da dor. Então a gente sofre. Nesse momento eu visualizo assim na minha cabeça como se Deus estivesse dizendo assim para a gente: vai, meu filho, vai doer, você vai sofrer, mas você vai vencer, você precisa disso. Então, gente, esse impulso realmente está em todos nós, só que a forma como esse impulso se manifesta, ela é diferente no adulto e na criança. O adulto, ele é autônomo, independente, ele tem o poder de decisão. Então, o adulto chega em um determinado momento e diz assim: eu conheço algumas pessoas que estão indo lá no Eurípides, estão crescendo tanto, estão se melhorando, vou lá ver como é que é. Aí participa do centro, participa de um grupo de estudo, começa a assistir uma palestra, tomar passe, né? Aí vai para o grupo de estudo, aí participa de uma atividade da casa, distribuição de sopa, o que for, e aí ela vai, que bom, ativando aquele impulso. É só no centro que a gente cresce? Não. Né? O empresário também ativa aquele impulso que o levará para frente, para o alto, quando ele age com justiça em relação aos seus funcionários. O pai prestimoso ativa esse impulso quando cuida bem do seu filho. A mãe prestimosa, e por aí vai. Esses são os adultos. Com a criança é diferente. A criança, ela não tem esse poder de decisão, essa autonomia. A criança precisa de adultos que estejam ao redor dela para conduzi-la nesse processo de ativar aquele impulso que a levará para frente, para o alto. E quem são esses adultos que estão ali? Pais, avós, tios, professores, cuidadores, evangelizadores. Portanto, responsáveis. Diante de uma criança, não vale dizer: agora não, estou descansando. A gente tem que se inspirar em Jesus, olhar para ela e dizer: vinde a mim. É assim que a gente tem que agir. E nessa nossa função, nesse nosso papel de ajudar a criança, a conduzir a criança naquele impulso, nós vamos ter responsabilidades diferentes, de acordo com o papel que nós vamos assumir. Então, a responsabilidade de um pai é diferente de uma responsabilidade de um evangelizador, de um professor, cada um no seu papel. Eu, na minha infância, eu tive na escola primária, que hoje a gente fala Fundamental 1, né? Eu tive no meu primário uma professora fantástica chamada Tia Carmélia. Eu adorava a Tia Carmélia. Sabe? E assim, eu acredito que todas as crianças daquela época, que hoje estão na minha faixa etária, quando se lembram da Tia Carmélia, se lembram com muito carinho. Ela foi, assim, fundamental na minha educação. E eu, de uma certa forma, eu fico muito feliz, porque eu tive a oportunidade de falar com ela pelo telefone, quando ela já estava com 92 anos, e ter dito para ela o quanto ela foi importante para mim. Trocamos algumas correspondências, mas aí eu não consegui mais contato, não conseguia mais que ela atendesse o telefone. Pela idade avançada, de repente, já desencarnou. Mas, enfim, por mais que Tia Carmélia fosse importante para mim, para a minha educação, ela não substituiu o papel dos meus pais na minha educação. Por mais fundamental que ela tenha sido. E quando nós vemos essa inversão de papéis, de responsabilidades nessas funções, isso acontece geralmente quando naquele lar os pais estão ausentes, por um motivo qualquer. Meu marido, ele tem uma prima que é professora, e ela foi professora num colégio muito renomado aqui no Rio de Janeiro. Um colégio tradicional, um colégio conteudista, um colégio de mensalidade muito cara.
Então, a característica das crianças e jovens que estudavam naquele colégio era de que vieram de famílias com recursos materiais. E um aluno dela começou a apresentar problema de comportamento. Como é de praxe fazer nessas horas, em qualquer colégio, chama-se o responsável. Marca uma data, uma hora, e naquela data e naquela hora estava lá na sala a prima do meu marido como professora e a coordenadora da escola para aquele tipo de assunto. E a escola estranhou quando, na hora marcada, entra uma senhora muito simples, muito humilde, pela forma como ela falava, pela forma como ela se vestia. E aí, depois das primeiras apresentações, se descobriu que ela era a empregada doméstica da família. Algum problema na profissão? Nenhum. Digna como outra qualquer. Mas para aquele momento, naquela situação, não cabia a presença dela. E a escola então perguntou, mas por que os pais não vieram? Por que os responsáveis não vieram? E ela falou então, eles viajaram, pediram para que eu viesse aqui, para eu saber o que está acontecendo e passar para eles. É a inversão dos papéis, das funções. Nesse mundo tecnológico que nós estamos, é muito comum vermos responsáveis entregando de bandeja a educação dos seus filhos nas mãos das redes sociais, dos Facebooks da vida, dos celulares. Crianças introspectas, crianças que não falam muito dentro de casa, que não conversam muito com seus pais, aparentemente tímidas, mas que diante de um computador, diante de um celular, conversam, batem papo, dão gargalhadas. E aí a gente se pergunta, o que é que se perde numa situação como essa? Se perde a condução daquela criança? Não. Não se perde a condução, porque conduzida ela está sendo por pessoas que nós não conhecemos, pessoas por trás das redes sociais, pessoas talvez que não tenham aquela preocupação com as questões morais que o responsável deve ter. Não se perde. O que se perde num caso como esse é a boa qualidade da condução daquele impulso que levará aquela criança para frente e para o alto. Isso é que se perde. Vamos ver, vamos continuar aqui. Vou dizer aqui para vocês rapidinho, deixa eu ver onde eu estou. 3 situações aqui que a doutrina espírita fala, olha só. O espírito reencarna para se aperfeiçoar e evoluir. Legal a gente falar isso, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente reencarnou para sofrer, né? Então vamos lá, não foi não, a gente reencarnou para evoluir. Então a gente nasceu aqui, encarnamos. Aí a gente tem todo um trabalho de vida, de alegrias, tristezas, sucesso, decepções, enfim. Chegamos aqui, momento do nosso desencarne. Qual é o propósito? Que a gente chegue aqui, neste momento, saia dessa vida aqui no corpo material, mas aliviado. Vamos sair perfeitos? Não, imperfeitos, com falhas, mas mais aliviados. Aprendemos, adquirimos experiências, então, independente da vida que levarmos, o objetivo é que saiamos melhores do que quando chegamos. Faz sentido. O que mais que fala? Que o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante o período da infância às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento. Olha só, o espírito é mais acessível durante a infância às impressões que recebe. Por isso que a gente fala que a criança ela é uma esponja que absorve o que a gente vai falando. Ela absorve isso. Aí a gente pensa assim, não, meu filho, porque eu falo, entra por um ouvido, sai pelo outro, parece que não absorve nada do que eu falei. E repito 20 vezes as mesmas coisas. Não, ele não absorve. E o que eu acho assim, um alento aí para todo mundo, que é incrível o depoimento dos pais que falam que mais lá na frente, eles olham para o filho
e percebem que aquilo que foi dito na infância, que parecia que entrava por um ouvido e ficou. Eles percebem isso quando eles já mais crescidos dão uma opinião sobre alguma questão da vida, agem de uma determinada maneira com um amigo. Aí o pai olha com orgulho, ele percebe que ele absorveu. Ali tem valores que foram incutidos desde a época da infância. Então, absorve sim. É uma fase necessária. Em mundos mais evoluídos, a gente sabe que essa fase infantil é diminuta, porque os espíritos estão mais preparados, não há necessidade dessa fase de absorção mais longa. Mas aqui, onde nós nos encontramos, aproveitem esses anos que vocês têm com os seus filhos, com os seus evangelizandos, com os seus alunos, porque eles são esponjas. O que mais que fala? Que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Desde o berço. O que são esses instintos? Esses instintos são as tendências que nós trazemos, que eles trazem. E essas tendências, o que são? Sinais de alerta. Que vão dizer assim para os pais, para os responsáveis, é hora de atuar. Observa que é hora de atuar. Isso não é novidade, isso já está no livro dos Espíritos, né? Se a gente quisesse conhecer, vamos dar uma olhadinha nas nossas tendências, vamos dar uma olhada naquilo que a gente mais erra, naquilo que a gente mais recalcitra, naquilo que a gente mais acerta. Ali a gente vai ter uma noção das nossas tendências, o que fomos. Então, observem a tendência dos seus filhos, alunos. Ali tem muito histórico deles. É muito importante. Eu tenho um colega que, na época, o filho estava com 6 anos. Aí ele chegou lá no trabalho contando que o menino ele é muito alegre. Mas, num determinado dia específico, ele chegou da escola muito chateado. Com muita raiva, muito triste. O pai, percebendo aquilo, foi conversar com ele. O que houve, rapaz? Por que está triste desse jeito? Aí ele, de 6 anos, meu colega falou que ele apertava a mãozinha assim e dizia, eu estou com muita raiva do fulano, coleguinha da escola. Mas por que você está com raiva dele? Ah, porque a fulana não quer mais namorar comigo, quer namorar com ele. Assim, claro que é engraçado, ele sentiu vontade de rir, mas a gente não pode rir, porque é engraçado, mas para a criança está sofrendo. Ela está sofrendo com aquilo. Então ele foi, filho, olha só, eu entendo que você esteja com raiva dele, mas olha só, vocês são crianças, isso passa. E outra coisa, meu filho, vamos e venhamos, ela quis. Se ele está namorando com ela, é porque ela quis, filho. Aí ele disse que ele olhou para o pai, apertou a mão ainda mais, falou, é isso, pai, eu estou com muita raiva dos dois. Aí ele falou, não era essa a conclusão que eu queria que meu filho chegasse, que era para ter raiva então dos dois, não era essa. Mas ali, o que aquela criança estava demonstrando? Uma tendência a uma agressividade. Pode ser que aquilo não dê em nada e aquela criança cresça um jovem maravilhoso, sereno, mas pode ser que não. Pode ser que realmente aquela criança esteja demonstrando uma tendência à agressividade que, se não for bem trabalhada na fase infantil, vai levar para a fase adulta. E aquele momento da fase infantil que não trouxe consequências mais sérias, na fase adulta pode complicar. Quando esse espírito enfrentar dores, decepções, traições, frustrações, então tem que trabalhar. Tem um psicólogo, psiquiatra, espírita, conferencista, dá palestras, escreve livros, que é o Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele... Isso mesmo, ele é do Sul, Porto Alegre. E tem um livro dele, Código do Monte, que ele fala muito bem essa questão aí da agressividade, que ele, num determinado trecho, que ele coloca que
A agressividade, a gente não gosta de admitir que tem. Nos causa um certo desconforto ter que falar e admitir: sou agressivo, sou agressiva. A gente não gosta muito de demonstrar isso para as pessoas. Mas ele diz que a agressividade é uma emoção como outra qualquer. E emoções desse tipo, você não pode fingir que ela não existe, porque isso traz prejuízos psíquicos para a pessoa quando ela, esconde o que ela tem dentro de si. Ele diz o seguinte: também não adianta acabar com a agressividade. Você não vai conseguir extirpar de uma criança a agressividade, tirar de uma criança a agressividade. O que a gente consegue é canalizar aquela agressividade para algo positivo. Isso se chama sublimar. É você pegar uma emoção que não é muito boa e transformar aquilo numa manifestação social bem aceita. Quer ver só? Os pais fazem muito isso sem saber. Você cria um filho, você educa o filho e, de repente, aquele filho, aquele evangelizando, apronta. Faz uma coisa que, caramba, você não esperava isso dele. Então, o que você tem que fazer como responsável? Você tem que atuar. Então, você vai fazer o quê? Você vai conversar com aquela criança. E você, nessa conversa, você vai ser enérgico. Você vai falar com autoridade. Se necessário for, você vai até tirar dele alguns prazeres, o celular, a televisão, porque ele tem que refletir naquilo que ele fez. Mas você não vai usar da agressividade física, nem você vai usar da agressividade verbal. Você vai agir, você vai ser enérgico. O que nessa hora o pai que está com raiva, mas está se segurando para não entrar na agressividade física e verbal faz? Ele está fazendo exatamente isso. Ele está trabalhando aquela emoção, ela está transformando a agressividade numa manifestação social bem aceita. Isso é canalizar as emoções que estão em nós e que não são muito boas, que a gente tem que fazer em relação a todo mundo. Até aqui tudo bem? Deixa eu ver onde é que eu estou. Uma vez, num grupo de estudo, lá do que a gente está fazendo em SAP, um colega lá no grupo de estudo comentou que um amigo dele disse que o filho chegou em casa feliz da vida. Tirei a melhor nota, sou o melhor aluno da turma. O garoto estava vibrando. O pai conhece o filho, pai conhece filho, mãe conhece filho. Então o pai percebeu que além daquela alegria toda, a criança também estava tendo assim, uma coisa muito grande em relação à vaidade. O melhor da turma. O que esse pai fez? Fez o que todos nós faríamos. Parabéns, muito bem, você se esforçou, você mereceu, que bacana, mas complementou. Por que você então não ajuda os seus coleguinhas que ficaram para trás? Por que você não ajuda seus colegas a fazer um trabalho de casa? Traz eles aqui para casa, ajuda, filho, isso é importante. O que esse pai fez? Puxou o filho, que estava flutuando lá na vaidade, puxou o filho para si. A criança ela tem que entender que é muito legal tirar boas notas, ser o melhor da turma, mas melhor ainda quando a gente puxa com ela outras crianças. As escolas, às vezes, passam muita coisa da competição, na questão da nota. Então, é importante a gente atuar nesse sentido. É importante que a criança saiba que, quando ela ajuda o outro, ela não está tirando a vaga dela de um futuro emprego para outro. Não está. Até porque nós sabemos que, quando a gente nasce com uma programação, todo um propósito. Não é você dividindo o que é bom em relação ao outro que você vai se prejudicar. Então, é ficar atento. E assim como existem essas tendências que a gente tem que observar nas crianças, existem as tendências positivas. Aquelas que nós
precisamos atuar. O que deixa uma pessoa muito feliz? O que você pode fazer para estimular uma criança ou um adulto? Uma coisa simples, está ali, na nossa mão, fácil. Elogio. Como isso estimula? Quando se faz pesquisas em empresas para saber o que estimula o funcionário, é interessante observar que nem a maioria das respostas não é o salário. A maioria é reconhecimento, é elogio, é valorização. Um funcionário numa empresa que não é elogiado pelo chefe, sofre. Ele não sabe o que veio. Ele não sabe se está agradando, se está fazendo certo. O chefe só fala com ele quando é para dar bronca, porque tem que falar, né? Mas não fala quando tem que elogiar. Então, ele se torna na empresa um funcionário inseguro. Criança não é diferente. Criança que não recebe elogio de pai, que não recebe elogio do evangelizador, que não recebe elogio de mãe, de avó, ela vai também se perguntar, eu estou fazendo certo? Porque só falam comigo quando eu erro. Ela não tem aquele estímulo necessário que vai fazer com que ela conduza aquele impulso para frente, para o alto. Está faltando estímulo. Estímulo. Tem um livrinho, Você Não Está Só, casos verídicos, onde um rapaz que conta essa própria história. Ele é o rapaz, dono do carro. E ele conta que ele ganhou um carro do irmão mais velho. Ele é americano, aconteceu nos Estados Unidos, era um carro conversível, vermelho, e ele estava lá, todo prosa no carro, parado na rua. E se aproxima dele um garoto de rua, descalço, na mesma faixa etária. E o garoto para naquele carro maravilhoso e pergunta, esse carro é seu? E ele todo orgulhoso, é meu. Foi meu irmão mais velho que me deu. E nesse momento, aquele menino de rua descalço, parece que o pensamento dele vai longe. Ele exterioriza a seguinte questão: eu gostaria muito de ser um irmão como o seu. Aquele jovem de rua, ele não queria ter um irmão como o dele para ganhar um carro. Ele queria ser um irmão como o dele. Possivelmente para presentear com um carro, possivelmente um irmão mais novo que ele gostava muito. Então essa criança, ela demonstrou ter um sentimento de doar-se fantástico. Que quando a gente vê nos nossos filhos, nos nossos alunos, nos nossos evangelizandos, a gente tem que elogiar. Gostei da tua atitude, gostei do que você fez com seu amigo, gostei de como você agiu na escola. Isso é importante, na dose certa, na hora certa, a palavra bendita, né? E agora eu vou fazer uma parte. Porque quando eu estava em casa, preparando esse estudo, falando sobre essa questão justamente do elogio, da boa palavra, toco o celular, faz o barulhinho, né? Recebi mensagem no WhatsApp. Acabei de preparar essa parte, que nem fez agora. Acabei de preparar essa parte, acabei. Aí vou descansar, que preparei uma parte do estudo, vou olhar uma trova do Gilberto. Até aí, gente, uma trova, legal, mas olha a trova. Eu falei, eu não vou poder fazer aquele estudo sem falar na trova, pelo amor de Deus. Olha o que dizia a trova, acabei de preparar o estudo sobre elogio. Assim, pequenininha. A palavra proferida leva sombra ou luz. Para ferir é desdita, bem conduzida, suaviza a cruz. O elogio na vida das nossas crianças é essa palavra bendita, que quando bem conduzida, suaviza a cruz desses pequeninos, estimula-os, faz com que aquele impulso os leve para frente, para o alto. Muito bom. Bom, no livro Educação do Espírito, lá do Walter Oliveira Alves, ele coloca o seguinte, que as experiências pelas quais passa um espírito desde a sua gestação, aí vem
As vibrações que sente, os exemplos que vê, os livros que lê, tudo que está à sua volta, vai influenciar aquele espírito positiva ou negativamente. E cada espírito vai reagir de uma determinada forma em relação àquilo. Por quê? Porque cada espírito tem a sua bagagem, o seu eu, suas experiências. Mas para facilitar o atendimento da necessidade daquele espírito, ele vai nascer no ambiente propício ao desenvolvimento do seu potencial. Mozart, por exemplo, ele nasceu num local, num ambiente, numa família que iria propiciar que ele desenvolvesse todo aquele dom musical que ele tinha. Ah, mas e se ele desistisse? Isso ia ser respeitado. Mas ele nasceu num ambiente propício àquilo. Assim como muitos espíritos nascem em ambientes de parcos recursos materiais, porque eles precisam, naquele ambiente em que eles vão passar determinadas privações, desenvolver algumas coisas que eles precisam, que num outro ambiente talvez não desenvolvessem tão bem. E aí a gente se pergunta, e o que cabe a nós, indivíduos no mundo, numa situação assim? Cabe lutarmos para que a gente consiga transformar essa sociedade numa sociedade mais justa. E como é que a gente começa? Aqui. E depois, no meu lar. E depois, eu espalho para todo mundo. É assim que tem que ser. Ok? Vamos lá. A gente começou o estudo falando que a gente não deve interpretar ao pé da letra aquilo que Jesus falou, né? Então, a gente não deve achar que temos que ser como crianças para evoluir. O que esse psiquiatra diz? Esse psiquiatra ele diz o seguinte: realmente, não dá para a gente interpretar ao pé da letra. Mas vamos usar o nosso imaginário. Vamos imaginar que temos que ser como as crianças para evoluir, para crescer. Vamos imaginar. Aí o que ele coloca? Ele coloca assim, a criança ela tem qualidades muito interessantes. Então vamos imitar. Né? Já que Jesus falou, sejam como as crianças. Então vamos lá. E o que ele diz? O que as crianças são? As crianças, elas não se aborrecem por muito tempo pela mesma coisa. Não é isso? Vamos imitar as crianças. Parar de se aborrecer com coisas tão pequenas, né? Tão ali do dia a dia. Elas não se aborrecem. Elas não remoem muito as coisas. A gente remói demais, né? Nossa, como a gente remói. Vamos imitá-las nisso também. Elas esquecem com facilidade. Por isso que elas brigam com o coleguinha, daqui a pouco elas estão brincando de novo com o coleguinha. Nós não somos assim. As crianças, elas não acumulam. Elas reciclam. Elas se desfazem com mais facilidade. Elas esvaziam gavetas. O que é esvaziar gavetas? Quando a criança esvazia uma gaveta, ela preenche aquilo com coisas boas. É isso que nós temos que fazer. Eles propõem que a gente faça assim, um processo de higienização. Vamos esvaziar nossas gavetas. Vamos tirar das nossas gavetas coisas ruins. Que coisas ruins são essas? Sentimentos mesquinhos, fúteis. Vamos preencher essas gavetas com coisas boas, espontaneidade, capacidade de brincar. Porque todos nós temos uma criança dentro da gente.
né? Então vamos brincar mais. Não vamos esperar as coisas muito ruins acontecerem para a gente perceber o quanto a gente estava dando valor para coisas pequenas. Vamos, antes disso, valorizar as coisas, como as crianças fazem, elas valorizam muito. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não vai conseguir alcançar uma criança se a gente não se esforçar também. Não adianta a gente querer sucesso na nossa criação, na nossa educação, como evangelizador, como pai, como professor, se a gente não fizer a nossa parte. Eles têm que sentir que nós estamos fazendo a nossa parte. Se eu peço a ele amor, ele tem que sentir que eu sou uma pessoa que exercita o amor em mim. Se eu peço para ele paciência, ele tem que sentir que eu sou uma pessoa que exercito a paciência em mim. Ah, ele vai querer que eu seja perfeita? De forma nenhuma. Aquela fase do pai herói, né? Mãe heroína, aquela fase passa. Eles logo vão perceber o quanto nós somos humanos. E eles vão querer isso de nós. Eles vão querer olhar para a gente e pensar assim, eles estão se esforçando. Até porque se a gente não fizer isso, a primeira coisa que a gente vai ouvir deles é, você também não faz? Né? Mande um filho arrumar a casa, deixar o quarto organizado se você não organiza. Vê o que você vai ouvir dele. Criança é assim. Criança precisa ser cuidada. Eu lá no SAP, eu dou aulinha de evangelização. Eles aprontam uma faixa etária que, uau, caramba, é demais. Uma coisa assim que não tem muito foco, então você tem que falar coisas curtas para prender a atenção deles, né? Se você for muito longo, se distraem rápido. Então, de vez em quando, você tem que chamar a atenção de um. Mas é chamar a atenção e logo em seguida, carinho, carinho. Logo em seguida. Teve um sábado passado, uma menina que estava aprontando 1000. Aí depois a gente vai ficar aqui. Não vai sair, agora você vai ficar aqui. Você não está obedecendo, você vai ficar aqui. Aí o professor perguntou, olha só, tem uma música, vamos ver quem é que lembra uma música sobre prece? Ela é muito tímida. Aí ela me chamou assim no cantinho e me falou no meu ouvido a música que ela se lembrou. Pronto. Caramba, você acertou, parabéns, muito bem. A criança gosta de ser cuidada. Na mesma hora o tempo muda. Não tem aquela coisa do remoer, né? Criança tem muito isso. Façamos a nossa parte, gente. Se a gente fizer a nossa parte, nossa, o resto vem naturalmente, né? É muito bom, muito bom. Bom, eu vou colocar aqui, que a gente já está chegando mais para o final do estudo, eu vou colocar a música novamente, porque a gente vai começar a falar em Jesus, nosso mestre maior. Falar de Jesus é uma coisa emocionante, né? Merece música, não merece? Merece, né? Então, vou botar aqui uma musiquinha para a gente começar a falar nele. Mestre dos mestres, vamos lá. Jesus. Vamos ver aqui. Aí atrás, a música tá legal? Esse trecho que eu vou falar é do livro Boa Nova. Grande livro, né? Muito bom. Fala do momento em que as pessoas, sem contato com Jesus,
sofriam muito. Os seguidores de Jesus. Apóstolos, seguidores da região, pessoas que acompanhavam Jesus. Imagina a energia daquele homem. E imagina, depois da crucificação, você ficar sem ele ali perto. E você sente isso. Por quê? Porque Jesus, ele foi um polo emanador de amor. E quando ele foi crucificado, que fisicamente, visivelmente as pessoas não tinham mais como, é como se o chão saísse dos pés. Cadê ele? Onde está aquele homem? E foi um momento muito doloroso para todos eles. Foi muito doloroso também para Maria de Magdala. Aquela mulher lindíssima, ligada aos prazeres carnais, que quando ouviu a mensagem do mestre, deu uma guinada, foi para o outro lado, sem remorsos, ela foi. Maria de Magdala, depois que Jesus foi crucificado, ela foi até os apóstolos. Ela queria participar com os apóstolos daquela tarefa que eles teriam de divulgar o cristianismo. Só que coube a Pedro dizer para Maria de Magdala que não seria possível. Ela era uma mulher bonita. Jesus não estava mais entre eles. As pessoas eram muito preconceituosas. Poderiam maldar e botar a perder todo aquele propósito de divulgação do cristianismo. E Maria de Magdala, então, se sente ainda mais só. E nós vamos encontrar Maria de Magdala numa praia, sentada na areia, chorando. Chorando de saudades e com muito respeito daquele mestre. Quando se aproxima de Maria de Magdala, na praia, um grupo de leprosos, homens, mulheres, crianças, idosos. Esse grupo se aproxima de Maria de Magdala e um pouco de longe um deles pergunta: onde está Jesus, aquele que curava as pessoas? E Maria de Magdala então fala para eles: foi crucificado, não está mais entre nós. E eles dão meia volta, tristes, para retornar de onde vieram. E neste momento, Maria de Magdala pensa: eu não estou mais só. E ela se juntou àquele grupo. Naquele grupo, Maria de Magdala falou das bem-aventuranças. Ela falou no perdoar 70 vezes 7, no amor ao próximo, no amor aos inimigos. Naquele grupo, Maria de Magdala cresceu. Naquele grupo, Maria de Magdala envelheceu, adquiriu a doença da lepra e veio a desencarnar. E ao desencarnar, Maria de Magdala ouve uma voz muito conhecida sua, que lhe diz: você passou pela porta estreita, amaste muito. Venha, eu estou aqui. Maria de Magdala segue com Jesus, como aconteceu com muitos apóstolos daquela época. Dia vai chegar que nós vamos partir da vida dessas crianças, desses jovens, que talvez nesse dia já estejam adultos. E se nós tivermos dado amor para eles, eles também vão sentir muita falta da gente. E eles vão ter que aprender, como Maria de Magdala aprendeu,
que é no exercício do amor pelo semelhante que eles vão ter a dor da saudade diminuída. E nesse dia, eles vão aprender, não necessariamente, com um grupo de leprosos que eles vão seguir. É bem mais provável que eles aprendam isso com a família que eles vão construir, com os colegas de trabalho que eles vão ter, com os amigos que eles vão fazer. E de onde estivermos, como Jesus, vamos estar muito felizes, porque veremos que conseguimos plantar algo de bom e que aquela semente deu frutos. Vai ser fantástico. E para terminar, eu vou falar agora a última estrofe daquele poema A Tanta Paz, da Luna Fernandes, que eu não falei no início do estudo. A última estrofe eu deixei para o final, e ela fala assim: se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas mais, oremos todos já de pé, para que o homem e a criança encontrem um dia a paz. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Obrigada.